Então a câmera, são raras as câmeras Super 8 que não vêm com um fotômetro embutido, né? A maior parte delas já foi fabricada aí depois de 70, com tecnologia, recurso eletrônico para fazer a captação, mas muitas delas têm a possibilidade de você ajustar manualmente, né, a dioptria, porque o que o filme Super 8 faz, ele está sujeito às mesmas 3 variáveis, né, da fotografia, que é a sensibilidade do filme. Então, esse daqui seria o filme Super 8, já revelado, né, então ele está num carretelzinho diferente do que é o cartucho que é comprado para pôr na câmera. Então, esse produto químico que tem em cima dele é fotossensível. Dependendo do tipo de filme, ele tem uma sensibilidade maior ou menor à luz. Esse daqui é um filme colorido, mas como ele é bem antigo, já desbotou, né? Então ele fica um pouquinho roxo a imagem. E os filmes, em geral, eles precisam de uma quantidade de luz ideal. Se você pôr luz demais nele, ele vai superexpor, vai ficar tudo branco. Se pôr luz de menos, vai ficar tudo preto. E, como eu disse, isso não tem como você ver apenas olhando pelo visor da câmera. Então se faz uma série de medidas do ambiente, assim como o cinema profissional mesmo. A câmera 35mm tem as mesmas dificuldades e essa capacidade de controle, apesar de parecer mais complicado, né, para o uso banal da filmagem cotidiana, do ponto de vista profissional, você poder mexer nessas variáveis, você consegue criar efeitos fotográficos enfim, fazer propriamente dito um trabalho de fotografia num filme, assim como se faz num filme 35. A diferença só é que os fotogramas, né, os quadradinhos ali com a impressão da imagem, que são menores, né? A câmera, o compartimento do filme é esse daqui. Então, como eu disse, não é esse rolinho que a gente coloca, né? Podia ter trazido aqui, esqueci, um cartuchinho. Ele é um invólucro plástico quadradinho. O filme vem protegido da luz, então você não precisa se preocupar, pode fazer até no sol a colocação do filme aqui. E uma vez colocado o filme, ela está pronta para rodar. A maioria das câmeras são movidas a pilha, então 4 a 6 pilhas, e ela já está em condição, colocando em modo automático ali, ela vai fotometrar para você dentro de certos limites também, né? Algumas poucas câmeras, eu tenho uma inclusive, uma russa, que é movida a corda ainda, mas elas são bem mais raras, né, e pouco usuais, duraram pouco tempo. Mas era bem câmera de campanha, né? O cara vai filmar no deserto, filmar num conflito de guerra. Como as câmeras Super 8 elas eram muito mais leves, o jornalismo na época, entre 60 e 70, era feito com filme, filme fotográfico também, né? Não existia o VHS ainda, se fazia filmagem 16mm normalmente, mas como as câmeras 16 eram maiores, mais pesadas, final de 70, começou inclusive a emissora aqui no Paraná, a CNT, foi uma das primeiras emissoras a tentar usar o Super 8 para reportagem, só que tão logo eles começaram a usar isso, entrou o vídeo, e aí acabou, não tinha mais sentido, porque a outra tecnologia era muito mais prática para o jornalismo, né? Mas até hoje, como eu disse, você encontra essas câmeras aqui a um preço módico em geral, antiquários aí, ou internet, você encontra essas câmeras aqui, não custa mais do que uns R$200, uma câmera em bom estado, com alguns recursos básicos, não deve custar muito mais do que isso. Um projetor também está na faixa aí de uns R$200 a R$300, e é uma tecnologia que foi feita, né, numa época em que não existia essa coisa da obsolescência, então o liquidificador que você tem da tua avó às vezes dura gerações, né? O liquidificador hoje ele é feito para estragar, para você ter que comprar outro depois de um certo tempo. Então essas máquinas aqui, apesar de algumas terem 30, 40 anos, elas muitas vezes estão em ótimas condições, elas ficaram bem guardadas, né? As lentes não chegaram a pegar umidade, fungo. Em geral, a mecânica dela é muito simples, essas câmeras duram muitos anos ainda, mesmo que elas sejam bastante antigas, né? E o filme também encontra fácil para vender? O filme é um pequeno problema, porque eles não são fabricados no Brasil e eles são produzidos. Na Europa você encontra, tem laboratórios, inclusive, uma grande ironia é que apesar do Super 8 se falar há muitos anos que é uma tecnologia que está morrendo, hoje existem mais opções de emulsão de filme do que existia nos anos 70, porque filmes com sensibilidade diferente, com respostas, alguns têm uma saturação maior de vermelho, outros mais de verde, então as impressões da fotografia que cada emulsão vai te dar são diferentes também. O nível de granulação da imagem, né, se é uma textura mais lisa ou mais granulada, e isso se encontra principalmente na Europa, que surgiram inclusive novos laboratórios, né? O pessoal começou inclusive a fazer uma coisa
que é cortar filmes que são produzidos para o cinema. Existe um laboratório em Los Angeles lá, que eles fazem, inclusive, o corte do filme. Então, o mesmo filme que, às vezes, um laboratório lá, acontece muito desse laboratório emprestar, locar, na verdade, câmeras que eles têm lá. Quando um diretor de fotografia em Hollywood vai fazer um estudo de luz para um filme, eles cortam o filme 35 no formato 8mm. Aí eles usam uma câmera Super 8, que é muito menor, mais compacta, para fazer estudo de luz, estudo de fotografia, para se decidir que tipo de película usar num filme. Então, apesar do digital ter entrado com muita força, os Estados Unidos ainda usam muita película química, porque a impressão ela é diferente. Melhorou muito nos últimos anos a tecnologia do digital, mas tem muitos diretores mais antigos que, alguns como o Spielberg, chegaram a usar digital, um dos primeiros a usar câmeras digitais, e ele não gostou do resultado, principalmente com a resolução, a resposta que ela tem para cenas de muito movimento. A película responde, imprime melhor a imagem, sem gerar borrões e tal. É uma tecnologia que levou muito tempo para ser aprimorada, então ela chegou a um nível de qualidade muito grande. O digital é muito recente ainda, ele vai melhorar com certeza bastante, mas os diretores mais tradicionais, eles ainda preferem o uso da película. Então é possível você encontrar, às vezes, emulsões que são usadas aí em grandes filmes hollywoodianos, cortados em Super 8 hoje, né? Coisa que não existia no passado. O filme preto e branco também, né, que existe, tem uma fotografia muito bonita, ela dá um contraste muito bonito na imagem, muito diferente do que é um preto e branco do digital. Ele também é um filme que surgiu depois, na época, nos anos 70 mesmo não existia. Foi uma emulsão que surgiu mais tarde. O filme colorido já existia tecnologia, uma boa tecnologia para filmes coloridos na época, e esses filmes eles já foram os primeiros que surgiram na época, né? O Kodachrome, que é o saudoso que saiu de circulação faz pouco tempo aí, deixou muitos super-oitistas aí um pouco entristecidos, né? Porque foi uma das melhores emulsões fotográficas que já foi fabricada, né? Para o cinema, de modo geral. E ela saiu de linha, então não existe nem Super 8, nem outras bitolas mais. O processo de revelação em preto e branco, ele começa, na verdade, com a revelação do negativo. Esse aqui é um negativo 35mm, né? Ou seja, de pequeno formato. Essa revelação ela acontece num ambiente completamente escuro, não com a luz de segurança que a gente está usando agora, e a gente usa espirais e um tanque de revelação. Então, na verdade, esse negativo ele no ambiente escuro, antes de ser revelado, ele é colocado no espiral, depois ele vem para o tanque, e o processo químico acontece aqui dentro em 3 etapas. Que é o processo de revelação propriamente dito, com o revelador, depois uma interrupção de banho, normalmente com algum tipo de ácido, mais comum ácido acético, e finalizando com o fixador, que é o que vai dar estabilidade para a imagem, e aí sim a gente expor ela à luz, tanto a luz branca quanto a luz de segurança. Quando a gente passa para a ampliação, aí sim, eu posso trabalhar com a luz de segurança. Trabalho existem vários tipos de papéis para revelação, tanto em termos de qualidade, em termos de acabamento, granulometria. Esse aqui é um papel de ótima qualidade, que a gente classifica ele como base em fibra, né, glossy. E aí sim a gente vai para o processo de ampliação propriamente dito, utilizando um ampliador, um marginador, onde vai ser fixado o papel e onde é colocado o negativo. No ampliador, basicamente eu vou escolher o formato do negativo com o qual eu vou trabalhar. Eu vou fazer uma opção aqui para trabalhar com negativo de médio formato, 6x6. Então a gente faz a troca que a gente chama de máscara. E aí sim, diferente do negativo 35 que eu mostrei agora há pouco, o negativo no formato 6x6. Que vai para o ampliador. Pimba. Aí eu tenho
a projeção dessa imagem sobre o papel que vai ser exposto. Nesse momento, como eu estou trabalhando com um papel de contraste múltiplo, ou seja, de contraste variável, eu tenho como manipular, né, esse grau de contraste que eu quero. Eu utilizo filtros para buscar o contraste que eu quero. Normalmente as escalas de filtros vão de 0 a 5. Né? Então, nesse caso aqui, fazendo uma avaliação do negativo, eu vou trabalhar com filtro 3,5. Por que a escolha do grau de filtro? Primeiro pelo resultado que eu estou buscando, e depois por uma avaliação técnica do negativo aqui, eu fiz a opção do grau de filtragem que eu quero. Colocado lá em cima, e aí a gente deveria ter condições de fazer a exposição aqui com o papel fotográfico. Papel fotográfico. Essa exposição vai acontecer por um tempo determinado, que é obtido, na verdade, a partir de alguns testes. E aí eu consigo fazer a exposição sobre o papel. Talvez com essa intensidade de luz e segurança a gente não esteja vendo a imagem sendo projetada aqui, mas eu tenho o papel exposto. Essa é a parte seca do processo. Tá? E aí a gente vai para a parte, digamos, molhada, ou a parte química. Nesse momento a imagem ela não é visível. A gente tem uma imagem gravada no papel que eu chamo de imagem latente. Ou seja, a parte fotossensível do papel já foi exposta, né? Normalmente são sais de prata, e a imagem já está gravada no papel, mas eu não consigo visualizar ela. Então, para visualizar, eu preciso partir para o processo de revelação propriamente dito, que é a parte molhada. Desculpa, nem vi se estava pronto lá. Vai um instantinho aqui. E aí você tem a imagem aparecendo, né? Tô vendo. Sendo revelada. Nossa, né? Aí sim. Salve da Luísa, da assistência de luz aqui pra gente. Enfim, mas aí aqui você tem basicamente os outros banhos que são de interrupção. Então a gente tem basicamente 3 químicos aqui no processo, o revelador, um interruptor aqui à base de ácido, que na verdade nada mais vai fazer do que interromper o processo do revelador. E aí sim, buscando estabilidade da imagem, um terceiro banho no fixador. Fixa a imagem no papel. Então, depois do tempo adequado no fixador, a imagem já está estável, ou seja, ela não é mais fotossensível, e eu posso manuseá-la e fazer a lavagem já com luz branca. Então, a partir desse momento, a imagem já é estável, né? E aí ele vai para a lavagem, para retirar aí
todos os elementos químicos e a gente tem uma estabilidade a longo prazo com a imagem fotográfica.